colocar fé no futuro, apostar em reformas urbanísticas radicais que tanto têm transformado as cidades, investir na tecnologia como caminho sem volta. Tudo muito bonito e muito moderno, mas em que momento nos conectamos com a nossa essência? Como guardamos e cuidamos as memórias que compõem um território geográfico denominado cidade? É com este questionamento que abrimos hoje a série de programas Estúdio 4 em comemoração ao aniversário de Passo Fundo, que neste dia 7 de agosto completa 161 anos. Com a gente no programa, o presidente do Instituto Histórico Regional de Passo Fundo, Fernando Miranda, a doutora em História, também professora do curso de História e do programa de pós-graduação em História aqui da UPF e coordenadora do Arquivo Histórico Regional Gisele Zanotto, e o doutorando em História, Diego Bacim. Sejam todos bem-vindos. Eu sei que a gente vai ter uma aula de História aqui e eu vou querer, não é, que vocês conversem muito mais do que eu aqui nesse programa. Começo com o Fernando Miranda, fazendo uma provocação, Fernando. Passo Fundo guarda de uma forma correta a sua memória? Bom, as memórias, elas despertam para a história. E a história é muito importante porque mexe com a identidade das pessoas. Então, quando se olha, quando se vê assim o patrimônio da cidade, quando esse patrimônio desperta a memória da cidade, desperta a própria identidade, está se mexendo com coisas muito importantes para quem vive aqui, para quem está vivo, porque a memória ela só existe para quem está vivo, né? A memória, diferente da história que é crítica, que é um ponto de vista de cada historiador. Então, é um tema muito importante e os documentos, como tu te referiu, são importantes porque eles instigam o fazer história. E eu acho que a professora Gisele e o Diego também podem entrar nesse assunto e a gente pode conversar. Com certeza, Gisele, a mesma provocação eu te faço. De que forma a gente guarda a nossa memória? A memória de Passo Fundo é guardada de que forma? Bom, em momentos de celebração, como o de aniversário, é sempre bom pensar sobre isso, né? O que queremos, mas também o que já temos. Eu creio que Passo Fundo está avançada em alguns termos, mas ainda há muito a si, não só coletar, mas valorizar e guardar decentemente. Temos algumas instituições de guarda de histórias e memórias e documentação, que são vetores, né, para a produção de pensar sobre a cidade, mas ainda falta muito. Sobretudo, né, Zumara, considerando o Arquivo Histórico Regional, o Instituto Histórico de Passo Fundo, algumas entidades culturais, os acervos de empresas e instituições, creio que falta mais olhar para a memória individual das pessoas, ou até coletiva, mas não só do centro urbano. Me parece que Passo Fundo se rende muito ao rural como uma fonte de economia, né? Mas a valorização desse cidadão não urbanizado ainda está muito aquém do que deveria. E ele é essencial na construção da história dessa cidade, né? Com certeza. E essa história dele, essa memória dele, então, ela está esquecida ou não valorizada, é isso, Gisele? Isso, creio que ainda está, de certo modo, silenciada ou não mobilizada a contento, né? Porque uma cidade, um município, melhor dizendo, ele se compõe de todas as suas regiões, sub-regiões. E a gente tem feito um trabalho bastante interessante nos últimos anos sobre o urbano, mas o rural me parece que ainda está descoberto mesmo. O que a gente tem hoje de urbano guardado nos nossos acervos? Bom, o Arquivo Histórico Regional tem muita coisa relativa à legislação, documentação municipal, né, regional também, toda a questão dos acervos sobre a distribuição de terra, que é a documentação da Secretaria de Terras, da subseccional Passo Fundo está lá, assim como alguns acervos específicos, como do Vergueiro e tudo mais. No Instituto também tem acervos maravilhosos, não é, Fernando? Tem vários mapas, plantas da urbanização da época, plantas feitas pelo Antonino Xavier ainda, de toda a parte dos distritos. Isso. Desde a parte da emancipação, tem mapas bem detalhados, rios, como nasceu a cidade, da parte dos trilhos da aviação férrea também. E a gente tem também muita história, porque
que está havendo, assim, se puder mudar um pouquinho, nessa parceria com o Arquivo Histórico Regional e com o OPF, está havendo agora um amadurecimento muito grande entre o Instituto Histórico e a UPF, via programa de pós-graduação, o Arquivo Histórico Regional e o curso da UPF, no sentido de aprofundar o estudo da história da cidade e da história regional. E tem um campo muito grande ainda para pesquisa. Isso tem gerado um aprofundamento no estudo da história e tem, assim, gerado mostras. Por exemplo, agora a gente está com uma mostra no Instituto Histórico sobre a história dos cinemas de Passo Fundo. Então, eu vou chegar lá. A história dos cinemas começou na década de 1910, o primeiro cinema em Passo Fundo. Depois se mudou na mesma década para a Praça Marechal Floriano. E hoje, no mesmo local, possivelmente alguém está assistindo cinema virtual, vindo da nuvem. Então, tu vê que num espaço aí de tempo de 100 anos, na própria Passo Fundo, aqui na Praça Marechal Floriano, o quanto mudou transformação. Quanto a maneira de ver, de assistir cinema. Então, e isso está aqui, na Praça Marechal Floriano, no mesmo local, naquele local. Então, de posse dessa memória, desse conhecimento, isso aí instiga muita coisa a pensar do mundo contemporâneo, da maneira que se vive, da nossa cidade, do tempo que passou e de quem é a pessoa, de que pessoas vivem aqui, de que pessoas viveram e de que caminho está sendo tomado, não só Passo Fundo, mas de todo o processo histórico. Bom, por isso que é importante a história e conhecimento da história local. Bom, por falar em pesquisa, eu queria justamente te provocar aí, Diego. Como é que você chegou, na sua pesquisa de mestrado, a querer estudar a Praça da Mãe, não é? E estudar a história desse local? Perfeito. Só queria recuperar um pouquinho da fala do Fernando, que eu acho que essa relação entre o programa de pós-graduação em História, que de certa forma é um fomento para pesquisas mais vinculadas a uma história regional, vinculada a Passo Fundo, e agora a existência mais consolidada do Instituto Histórico e tanto do arquivo, eu acho que facilita o acesso às fontes e isso viabiliza também que as pesquisas sobre a história regional vinculada a Passo Fundo, elas sejam mais realizadas de uma forma mais efetiva, porque tem essa facilidade de acesso às fontes. E também um retorno para a comunidade, para as pessoas que vivem aqui. E interessante que elas acabam também retroalimentando esse circuito, aparecendo lá com fotos. Sim, eu me lembro disso, eu tive lá no Cine Imperial, me lembro uma foto, apareceu pessoal com cadeira do Cine Pampa. Hoje é um estacionamento, mas quanta coisa passou por ali. Teve gente que guardou cadeiras do cinema, então está apegado justamente à memória. Tu falava nessa certa velocidade com que as coisas estão acontecendo. E parece que as pessoas querem um pouco se agarrar em certas âncoras para que esse rio não vá tão depressa. Mas, Diego, como é que você construiu ou chegou na sua pesquisa? A primeira questão é que eu percebia que havia uma associação muito direta entre o chafariz da Mãe Preta e a Praça da Mãe, analisando os dois como sinônimos. E até mesmo muitas vezes o site da Prefeitura Municipal passava informações onde existia uma relativa controvérsia, dizendo que a Praça da Mãe ela foi criada em homenagem ao mito da Mãe Preta. E a mãe que estava constituída na praça fazia alusão ao filho perdido da Mãe Mariana, que dá origem aí ao chafariz da Mãe Preta. Então, a primeira coisa que eu queria estudar é se realmente essa relativa confusão ou se essa informação ela procedia. Depois, com o estudo, eu fui verificar que a Praça da Mãe é a Praça da Mãe, em homenagem a todas as mães, idealizada mais ou menos em 1961 e criada em 1964, mas é uma praça à mãe. E não tem relação alguma ou relação direta com o chafariz da Mãe Preta. Sobre o chafariz da Mãe Preta, para mim, particularmente, eu defendo a ideia que é um dos monumentos históricos culturais mais representativos de Passo Fundo. Por quê? Porque, de certa forma, ele é criado em 1863. Passo Fundo, nessa época, ela era vila, porque passa a ser vila em 57. Quem fazia, de certa forma, o abastecimento de água da cidade
Era o elemento servil, que era o elemento negro. E aí eu comecei a pensar o seguinte, nossa, Passo Fundo, em 1963, cria um chafariz que homenageia uma mãe preta anos antes do próprio processo da abolição nacional. E aí eu queria entender se realmente isso procedia ou não. Buscando nas fontes, que foram muito, de certa forma, foi favorecido pelo caso da organização do arquivo, já com um processo de digitalização desse material, eu fui perceber que o chafariz não era propriamente o chafariz da mãe preta. Ele era o chafariz do arroio do lava-pés, que era uma identificação com a rua. Ele era o chafariz dos escravos. E não tinha relação nenhuma com esse elemento étnico-racial de pertencimento negro. E aí a gente foi estudando e percebendo que ele passou a ser chafariz da mãe preta somente em 1965. Quando o chafariz ele é praticamente destruído, ele é retirado do lugar onde ele estava, ele passa a atravessar a rua e vai para o outro lado, onde hoje ele permanece até hoje, que é ali onde está o IOT. A esquina da 10 de abril com o Uruguai. Isso, e a Unicred. E por uma reivindicação popular, basicamente das mulheres que se apropriavam dos tanques ali, que elas tinham uma atividade produtiva de lavar a roupa para fora, que pedem o seguinte para a Prefeitura Municipal. Se vai se destruir o chafariz e se vai se destruir os tanques, a gente quer então que se faça algum monumento que recupere a memória então da antiga escrava do senhor Cabo Neves, que é dito como o primeiro povoador aí dessa região. Com esses elementos, eu acredito que o chafariz da Mãe Preta, ele sintetiza boa parte da nossa história. Principalmente porque a Mariana diz a história que ela veio junto com o gado, junto com a família e com o Cabo Neves, que vai fundar aí uma fazenda agropastoril. E ela perpassa todo esse momento, desde a vinda aí do Cabo Neves até o dia de hoje. O que a gente consegue perceber também é que o chafariz, por mais que ele tenha uma representação, uma memória, com o passar do tempo essa memória se perde, ela se esvazia. E era justamente isso que a gente gostaria de entender e de recuperar de uma certa forma. E como essa tua pesquisa pode se tornar a história oficial desse elemento, desse monumento? A gente acredita que a história é formada por diversas versões, né? A nossa iniciativa era recuperar uma memória, dando a nossa versão sobre aquele patrimônio e também mostrando a versão que as outras pessoas tinham, as memórias que as outras pessoas tinham sobre o patrimônio. Uma coisa que a professora Gisele falou, que é extremamente pertinente, que de certa forma está relacionado ao estudo que foi realizado, é a valorização das memórias orais que as pessoas têm. Então a gente foi fazer entrevista para tentar perceber quais eram as memórias que as pessoas tinham acerca dos monumentos e desses patrimônios. E a gente viu que as memórias eram as mais diversas possíveis e que nem sempre essas memórias elas tinham uma relação direta com a história, vamos dizer assim, dita oficial do município. Eu acho que, de certa forma, esse estudo, ele recupera a memória vinculada a uma história oficial da cidade e dá visibilidade, de novo, a uma personagem que, para mim, é extremamente representativa para se contar a história de Passo Fundo, que não deve ser contada simplesmente pelo elemento colonizador europeu, de origem étnica alemã ou italiana. Não que eles não tivessem o seu valor, de forma alguma, mas em vez de fazer uma história hierarquizada, a nossa perspectiva é trabalhar ela de uma forma mais horizontalizada, onde todo e qualquer elemento, todo e qualquer sujeito tenha a sua importância no processo de constituição da própria historicidade de Passo Fundo. Bom, a conversa está muito boa, mas eu vou ter que fazer um intervalo, a gente continua no próximo bloco. Passo Fundo e seus 161 anos de existência. Por onde andam as memórias desta jovem cidade? Bom, o Diego trouxe um exemplo aqui, não é, desse estudo maravilhoso que ele fez. Eu fiquei curiosa, Diego. As pessoas que estão nos assistindo devem ter ficado curiosas também. Para saber mais, faz como? Bom, ele foi um estudo construído, então, no projeto de pós-graduação da UPF,
E depois ele foi publicado. Então ele saiu em forma de livro. Então a gente tem um livro. Tem um livro. Pode acessar esse livro na internet ou ele é somente físico? A gente não tem disponibilidade digital dele, a gente só tem mesmo ele impresso físico. Tá certo, então. Bom, Gisele, depois de ouvir o Diego contando essa história maravilhosa, o que isso tudo contribui para a nossa memória? Pois é, o trabalho do Diego ele é bastante expressivo dessa articulação entre história e memória. Na memória são as lembranças e cada um tem uma expectativa de pensar a sua lembrança a partir de elementos muito subjetivos, né? Isso não invalida a sua importância para a gente se conformar enquanto membros de uma comunidade, de um grupo e para forjar, de certa forma, a nossa identidade. Vários trabalhos realizados nos últimos anos têm feito esse uso valorativo das memórias, trazendo as percepções das pessoas sobre algumas realidades. E isso está muito articulado a outra proposta que nós temos desenvolvido nos últimos anos, e vários grupos têm desenvolvido, que é trabalhar os patrimônios da cidade. Não somente os físicos, né, que são os mais visíveis, mas também o patrimônio imaterial. Quer dizer, como é que as pessoas criam sentido de pertença a partir de certas narrativas. A questão da Mãe Preta é uma delas, mas tem muitas outras mais, né? E junto a isso há que se apontar a maravilha que está sendo a criação do Plano Municipal de Cultura, que foi aprovado em 2016-17, e que traz essa perspectiva de valorização da memória, da história e da identidade locais. Então, o patrimônio imaterial está sendo muito vetorizado, né? O projeto que a gente desenvolve no cemitério tem alguns adendos relativos a isso, o caso da crença na Maria Elizabeth é um deles, mas evidencia o quanto as pessoas fazem de certas narrativas uma leitura para si, e isso conforma a sua pertença municipal. Gisele, quais são outros patrimônios materiais que a gente tem, que a gente consegue visualizar e entender que aquilo faz parte da história de Passo Fundo? A gente tem alguns vestígios do período da ferrovia, que foi muito importante para a cidade, né? Estação da Gária, a praça, alguns monumentos na praça. Tem uma evidência muito forte que é mobilizada o tempo inteiro como a cara da cidade, que é a Cuia, né, na Praça Marechal Floriano. Temos a República dos Coqueiros. Por transformações, né? Sim, dos tempos. Essas transformações, felizmente, as últimas têm preconizado que se mantenha o mais próximo do original possível, né? Embora a gente não tenha todos os elementos para chegar a esse original possível. Mas é um trabalho bem interessante de pensar em preservar, mesmo que modernizando algumas questões. E ali naquele microcentro tem também a catedral, que tem sido um foco de identificação da cidade, embora não tombado ainda como patrimônio, mas que é de uma memória efetiva de vinculação ao que é Passo Fundo. Além dos teatros, né, que temos um tombado, temos a academia, temos o prédio dos museus e outros prédios, o complexo ali cultural. Na Avenida Brasil, E outros prédios que na Avenida Brasil, são poucos, mas ainda restam, desse patrimônio material que está aí visível. Né? Aliás, esse patrimônio há uma crítica, não é? Que o Passo Fundo não preserva muito, não conserva, e muitos já se foram por conta de desleixo mesmo do poder público. Creio que não é só do poder público, né? Um grande problema que a gente tem visto e tentaremos sanar com o debate aí nas próximas semanas é evidenciar os benefícios tanto para a coletividade quanto para o proprietário, para se manter, para se preservar esse patrimônio edificado, né? Então, não é só o poder público, tem questões que concernem ao privado, mas acho que tem que ser uma parceria aí pensando no bem comum, bem coletivo. Bom, sobre a República dos Coqueiros, que eu acho que poucas pessoas sabem, e até é tema de um livro do jornalista que já é falecido, não é? Argel Santarém. O que a gente pode falar da República dos Coqueiros? Fernando, você que foi um amigo do Argel Santarém, conviveu com ele muito tempo. Ele foi uma época muito importante para a cidade ali, que o pessoal se reunia ali em frente à catedral e acabou fundando uma república dos coqueiros ali, onde as pessoas se reuniam e agiam como realmente uma república livre.
E ficou no imaginário popular. Isso hoje é reproduzido e acabou virando um livro muito interessante. Ainda existe nos sebos por aí, se encontra. Eu tenho esse com autógrafo, autografado ainda pela Geo. Ali no centro, na frente da catedral, por exemplo, tem uma tribuna, né? Tem também. Que poucas pessoas, a boca maldita, poucas pessoas sabem que aquilo serviu. Um trabalho também. Isso foi o fundador da Boca Maldita, né? O Irineu Gelling, acabou levando para o Instituto Histórico o que ele ainda tinha de material. Isso. E a história foi... O acervo da Sociedade Civil Boca Maldita está no Arquivo Histórico, né? Foi feita a doação. Nós temos pesquisas em andamento sobre a Boca Maldita, mas interessante é justamente essa conexão da República dos Coqueiros, um local de convívio muito interessante. Naquele local se instaura uma tribuna de livre expressão. No início dos anos 80, né, período de abertura aí, mas que infelizmente foi esquecido todo esse potencial dela, que é um dos poucos locais na cidade que tem um registro de autorização para livre expressão sem condenação. Então, nesses tempos de crise, é um lugar a se aproveitar muito melhor. Pois é, que foi bem aproveitado ali naquele momento da história. Isso, não é? Os comícios eram realizados no centro de Passo Fundo, não é? Isso. O que o Instituto Histórico revela ou tem para que as pessoas possam pesquisar, por exemplo? É possível fazer uma pesquisa ou conhecer documentos no Instituto? A gente está recebendo agendamentos. Alguém tendo interesse, mas o mais fácil hoje de pesquisar e de ver o que a gente tem é verificando as mostras que existem. Agora está tendo em exposição a mostra da história dos cinemas, e a gente tem um outro ponto também de exposição na Praça Marechal Floriano, ali no primeiro tabelionato. Atualmente tem uma exposição do Aeroclube, que a gente recebeu todo o acervo do Aeroclube, também em parceria com Fizeram a um resgate importante, inclusive, da história do Lauro Cortes, né? Do Lauro Cortes. Nós não tínhamos essa... Isso. Porque também eu acho que é quase que vamos dizer assim, a gente tem que saber, se a gente repete um nome toda hora, todo dia, tem que pelo menos saber, porque ficar repetindo assim o nome Lauro Cortes, que acaba criando mitos. Tinha várias histórias, um que ele foi proprietário do campo onde está o aeroporto, outro que ele foi um personagem. Então surgem as mais variadas invenções, histórias assim, que, bom, vamos um pouco aos fatos também. Então é importante isso. E tem uma mostra também agora que nós vamos falar depois dessas mostras, né? E recentemente a gente recebeu um acervo muito importante de jornais da família Gabriel Borges Fortes, que tem várias edições do jornal A Federação, da época da fundação, e vários jornais da época da Revolução Farroupilha também, alguns em ótimo estado. Por falar em jornais, Gisele, qual é a contribuição dos jornais da cidade para a história da cidade? São muito importantes, né? A gente costuma dizer que são almanaques do cotidiano. Ali você consegue ver elementos do social, do empresarial, né, pelas notícias e tudo mais, do político, da cultura e de outros elementos que tenham chamado a atenção à época de sua publicação. Eles são dos materiais mais consultados para a produção de conhecimento histórico e também de curiosos. Não é anormal a gente receber pessoas querendo ver o que aconteceu no dia do seu nascimento, ouviu falar de tal evento e gostaria de ver no jornal como é que isso foi noticiado. Então, é um acervo riquíssimo, né? Lembrando que todo o acervo do Jornal Nacional está no Arquivo Histórico, disponível à pesquisa, e traz muito para a gente entender a história, a comunidade, a sociabilidade da cidade. Bom, Diego, você terminou o teu mestrado, resultou num livro, agora você está numa nova linha de pesquisa aí também em relação a Passo Fundo. Eu sei que tu não quer falar muito ainda, porque é muito inicial, mas o que você está pesquisando, só para a gente ficar bem curioso a respeito? Minha pesquisa agora está se focando mais ou menos em como é que surge a propriedade privada no município de Passo Fundo. Tentando recuperar um pouco daquela ideia da vinda do Cabo Neves para cá, a doação de terra que ele faz para a criação da comunidade, para realmente existir. Aquilo antes era simplesmente um povoado e agora Passo Fundo passa a ser levado à categoria de freguesia. E aí se cria uma primeira paróquia, vem um pároco para cá,
começa a se ter registros civis das pessoas, ou seja, começa uma urbanidade na cidade. E aí o que eu quero compreender é como é que é dessa doação, como é que surgem os terrenos forreiros, uma modalidade de apropriação de terras, como é que esses terrenos depois passam a ser comercializados, que a regulamentação dessa propriedade fundiária, ela só vai acontecer lá em 54, quando o município de Passo Fundo entra em acordo com a Mitra e aí há uma troca de valores, digamos assim, onde boa parte desses valores são empregados para a conclusão da Catedral Nossa Senhora Aparecida. Olha que história. Então, na verdade, eu tento compreender todo esse processo de Passo Fundo a partir de um dado observado, que é como que acontece a comercialização das terras. Mas, como tu falou, eu não tenho ainda muita segurança, porque são dados ainda incipientes. Você está a pesquisa trabalhando ainda nessa pesquisa, né? Mas bem interessante esse trabalho muito dele, né? Muito interessante. O que a gente tem de bibliografia hoje sobre a cidade de Passo Fundo? A gente tem coisas consistentes, bons trabalhos, Fernando? Olha, tem bastante bibliografia e, assim, mas tem muita coisa sendo produzida ainda. Tem muita coisa a pesquisar, muita coisa. E muita coisa estão nos arquivos em Porto Alegre, no Arquivo Público e no Arquivo Histórico em Porto Alegre. Tem muitos pesquisadores que têm que se deslocar a Porto Alegre para pesquisar. Então, a cada semana, praticamente, está surgindo coisas novas de pesquisa sobre o Cabo Neves. Tem muita coisa sendo ainda escrita e aparecendo. A história está aparecendo. Está aparecendo. A cidade é nova ainda, 161 anos, é muito jovem. Assim, não faz muito tempo, em termos históricos, que os pesquisadores se voltaram à pesquisa regional. Então, agora que está realmente aparecendo. E o que a gente tem de exposições, então, para fechar o programa? Bom, agora a gente tem, assim, a exposição do Aeroclube, ali no primeiro tabelionato, no Espaço Nicolete Ouro. Tem uma exposição muito bonita de fotografias antigas que a gente recebeu. Aparece na época a intendência, ainda com as colunas na frente, na época que a Avenida Brasil não era calçada e ainda não existia a calçada alta, que está sendo exposta na Academia Passunense de Letras. Tem aquela que a gente falou da história dos cinemas, no Instituto Histórico. E na sexta-feira, às 5 horas, a gente vai passar o filme sobre o centenário, que foi filmado durante o centenário em 1957, no Teatro Municipal Moço de Castro. Deixa eu só corrigir, segunda-feira. Segunda-feira, 17 horas. Segunda-feira. Sexta-feira tem o lançamento do livro tem um lançamento do livro na Academia de Letras também. Então, a semana tem várias atividades. Tem muita atividade que dá para conhecer um pouquinho da história de Passo Fundo, né? E segunda de manhã, visita ao cemitério para os interessados, que é uma visita aberta, gratuita, visita guiada a partir das 9 da manhã, diretamente no cemitério Vera Cruz. E lá também tem muita história, né, Gisele? Com certeza. Tá certo, então. Obrigada pela presença de vocês. O Estúdio 4 está encerrando. Quer guardar este programa nas suas memórias? Acesse no canal do YouTube da UPF TV, no endereço que aparece na sua tela. Até a próxima semana.